Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui e não me conhece, eu me chamo Pamela Veríssimo, sou artesã, professora de artesanato e eu te convido a clicar no botão aqui abaixo, se inscrever, porque sempre aos domingos tem vídeo postado, seja ele vídeo de passo a passo em artesanato sustentável, artesanato em MDF, dicas de utilização de materiais, de rotina, administração e muito mais. Nesta aula aqui eu trouxe mais um passo a passo em MDF para vocês, porém, uma peça saindo do comum, é um caixotinho para vocês colocarem plantas, para vocês decorarem um jardim ou uma área ali reservada para a natureza que você tenha no seu lar. Vou mostrar bem rapidinho a peça para vocês, olhem que graça. Aqui vocês vão trabalhar com poucos materiais, sobreposição de recortes, que eu fiz aqui uma composição, esponja marinha, vou colocar aqui também o vasinho que eu tenho de cacto, só para ilustrar, gente, só para ficar bem bonitinho para vocês terem uma ideia. Lembrando que o passo a passo completinho está disponível para quem faz parte do clube de membros. Eu vou colocar um vídeo explicativo aqui, caso você não conheça esse meu clube, não conheça as vantagens, porque por apenas R$ 6,99 por mês você terá acesso a vídeos exclusivos, passo a passo e muito mais. Se você gosta de peças que saem aí do senso comum, deixem uma curtida, um comentário, compartilhem, porque aí eu tenho feedback de vocês do que eu tenho que trazer de conteúdo interessante para vocês aqui que me acompanham. Chega de conversa, bora conferir a videoaula? Vou começar falando o que eu já fiz aqui no caixote. Eu preparei o MDF, conforme eu mostro na videoaula que eu vou linkar aqui no card. Lixei e apliquei a cor ferrugem na parte de fora, na parte de dentro também. Como eu vou trabalhar com esponja marinha, com água, eu recomendo que você faça essa pintura e deixe secar natural, coloca lá um pouquinho no sol, não fique acelerando essa secagem aqui com secador ou soprador. Agora, eu já vou posicionar aqui o caixotinho, tenho um potinho com água, a minha esponja marinha, vou colocar aqui, ó, uma bandejinha para colocar a cor ouro. Eu vou começar trabalhando com ouro, depois eu vou escurecendo aqui esse esponjado. Quem não tiver esponja marinha, tem também uma esponja sintética disponível no mercado, ok? O efeito não vai ser o mesmo, porém, não deixem de fazer o artesanato por não terem os materiais. Começo a esponjar com o lado que tem a tinta, viro e suavizo com o lado que só tá com a água. Eu vou fazer dois lados aqui com vocês e vocês vão repetir esse processo nos demais lados. Aqui, quem quiser acelerar essa secagem aqui, precisa trabalhar com o soprador, porque o secador vai empurrar a água. Eu vou deixar secar naturalmente e já volto para dar continuidade. Agora, eu vou trabalhar com o âmbar. Deixa eu encontrá-lo aqui. Ó, a esponjinha tá úmida. Trabalho aqui a tinta. Venho dando batidinhas. Marmorizo. Deixo secar.
para depois trabalhar com o breu. Pronto, a parte do esponjado é somente isso, lembrando que aqui com vocês eu estou fazendo 2 lados e vocês vão repetir no caixotinho todo essa etapa. Agora aqui eu vou deixar secar e a gente já volta para fazer a parte dos acabamentos. Mostrar os 4 lados para vocês, notem que nenhum lado fica igual ao outro. E isso que é o legal de trabalhar com a esponja marinha. Agora eu vou começar a fazer o sombreado. Pincel angular, água, paninho seco. Vou voltar aqui com a bandejinha e aí eu vou fazer a sombra com a cor breu. Vou colocar aqui, ó. Esse pincel angular aqui é de numeração 16. Coloco a tinta aqui na ponta do pincel, começo no centro e vou fazendo o movimento de vai e vem. Ó, faço aqui. Vou fazer aqui também nessa divisão. Viro o caixote. Faço aqui. Isso vocês vão conseguir ver. Vou secar para dar continuidade aqui. Aqui com vocês eu vou fazer somente uma demão, mas aí depois vocês vão repetir todos os lados 2 demãos. Secar. No fundo, é a mesma coisa. Eu vou sombrear aqui também nas ripas, pra parecer que esse caixotinho, ele é um caixotinho de feira, né? Que tem a parte das ripas em pinos. Vou colocar mais tinta aqui.
Aqui eu não tô trabalhando no azulejo porque eu tenho uma superfície extensa para trabalhar com um pincel angular. É diferente de trabalhar com pecinhas menores em pintura country. Viro. Todo o pincel ele encosta aqui na peça. Não vai ficar flutuando. Acho que deu para vocês compreenderem, né? Eu vou dar continuidade aqui nesse sombreado de todos os lados, aplicando 2 demãos. Eu já vou mostrar para vocês a peça finalizada, porque o que que eu fiz? Enquanto eu fui fazendo o esponjado, eu já fui trabalhando na plaquinha ali com o cacto, para já mostrar o resultado final para vocês e a aula ficar bem dinâmica. Vou secar e daqui a pouquinho eu volto. Depois de chanfrar 2 vezes aqui, ó, todas as laterais e o fundo, esse foi o resultado. E aí, para dar um melhor acabamento, eu venho com um pincel chato, de cerdas naturais seco. Dou uma trabalhada aqui no papelão. Venho nessa parte aqui e escureço também. Coloco esse pincel de molho na água. E para encerrar, o que tá faltando aqui? Fazer os acabamentos das bordas. Deixa eu dar uma limpada aqui. Mãozinha também, né, gente? Tá suja, tem que limpar pra não sujar a peça. Dúvida de muita gente. Como que eu faço a pintura das bordinhas? Venho com um pincel fino, ó, e vou dando batidinhas. Aqui eu não tô acelerando o vídeo, eu já tenho prática, então eu faço essa etapa aqui bem rapidinha. Quem não tiver prática, vai devagar, faz o exercício aí de paciência, certo? Ó, ali dentro, eu acabei sujando, provavelmente na hora de segurar a peça, na hora de fazer o chanfrado. Já venho com o cotonete úmido e limpo antes de envernizar, certo? Eu vou fazer essa pintura aqui das bordas, aqui onde a gente segura o caixotinho, e aí eu já vou voltar para poder fazer a parte de montagem final. Aqui eu vou invernizar com acabamento semi-brilho, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso também. Finalizei aqui as bordas, ó, acabamento perfeitinho. Aqui eu vou querer fazer um acabamento semi-brilho, então eu não vou trabalhar com um verniz acrílico fosco, e sim com um verniz brilhante. Mas, gente, eu não gosto do sensorial que fica na peça quando eu trabalho com esse verniz. Eu sinto que fica um pouco colando, sabe? Aí eu não gosto. Então, o que que eu faço? Eu trabalho com lustramóveis. E aí eu tenho um recipiente fundo para fazer essa mistura. Essa mistura aqui, pessoal, não fui eu que inventei, ok? Quem inventou foi a Tânia Marquato. Inclusive, ela já compartilhou isso de modo público no YouTube. Então, aqui eu posso compartilhar também, porque é uma informação que ela já divulgou de maneira gratuita. Eu trabalho sempre com 2 medidas de verniz para uma de lustramóveis. Porém, essa misturinha dá bastante. E aqui eu só vou trabalhar com esse acabamento semi-brilho do lado de fora. Do lado de dentro, eu já trabalhei com verniz fosco, ok? Eu não gosto de fazer aqui a parte de pintura mesmo com esse acabamento, só quando eu trabalho com técnica. Como eu não vou fazer essa medida que dá bastante, eu vou colocar meia, ó,
colher, certo? Porque não é uma para duas. Então, eu vou colocar meia para uma de verniz. Misturo bem. E aí, eu aplico com um pincel e aliso com um rolinho. Aqui eu vou aplicar umas 2, 3 demãos deste verniz, pra ficar um semibrilho bem bonito. Nessa parte aqui, eu dou uma boa esticada pra não ficar um excesso. Aqui, eu já vou explicar o que eu fiz. Eu tenho esse recorte de cacto e uma plaquinha, que na verdade eu adquiri esses materiais separadamente e estou fazendo aqui a criação desse conjuntinho. Para que a aula não fique muito longa, eu antecipei algumas etapas, mas eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Eu vou começar trabalhando aqui na plaquinha. A plaquinha, eu preparei o MDF também, ó, e depois eu misturei um pouquinho de gesso em pó com a tinta castanho. Deixa eu achar o meu potinho aqui. Castanho. Notem que o tom ficou um pouquinho mais claro porque o gesso em pó, ele é branco, ele dá uma clareada no tom. E por que eu fiz essa etapa antes? Porque eu teria que deixar secar naturalmente, aqui na aula eu não consigo acelerar depois com o secador. A intenção de ter passado o gesso em pó é promover uma textura aqui no recorte, porque eu vou trabalhar com uma pátina lixada e aí fica bem legal esse efeito. A próxima etapa aqui é trabalhar com vela. Venho com uma vela deitada, passo aqui no recorte todo. Volto ali com a bandejinha que eu estava trabalhando. Vou colocar um pouco da cor mineral. Já deixo aqui um rolinho. Pincel de cerdas sintéticas. Eu vou aplicar uma demão bem generosa aqui dessa cor. Ó, uma sujeirinha aqui, já tiro. Primeiro eu passo com o pincel, depois eu aliso com o rolinho. Aqui eu vou dar uma única demão. Deixo secar naturalmente para depois lixar aqui a plaquinha. No recorte, o que eu fiz? Eu preparei com a goma laca incolor, porque eu trabalhei com branco de fundo. Depois, eu fiz a sombra com o pincel angular e a cor breu, porque aqui eu vou trabalhar com um aquarelado, eu vou trabalhar com uma tinta, ela diluída, e aí eu quis deixar já a parte da sombra definida, porque eu economizo tempo nessa hora de colorir. Vou pegar um pincel redondo, bem pontudo, esse daqui é da Keramic, numeração 4. Vou colocar a água aqui próximo a mim.
Eu vou começar a fazer o aquarelado aqui no vaso. E a cor que eu escolhi para fazer o vaso é o cerâmica. Eu vou colocar aqui no azulejo mesmo, vai ficar mais fácil. Sempre tem um paninho seco próximo. Ó. A ponta do pincel eu venho aqui na tinta, dou uma trabalhada no azulejo. E aí eu começo fazendo a pintura aqui, um pouquinho mais de água. Trabalhando com movimento circular. Aqui eu não posso vir com exageros, porque senão eu acabo escondendo essa sombra que eu fiz com o breu. E não é a intenção. Aqui começa bem transparente, bem aguado. Agora eu vou fazer a parte do cacto e eu vou trabalhar com o verde oliva. Começo lá de baixo, ó. Quando eu vou subindo, notem que a tinta vai acabando. E essa é a intenção, deixar embaixo um pouco mais escuro e mais claro na parte de cima. Aqui eu vou deixar secar, pra depois dar mais uma demão no vaso e aqui no cacto. Agora, eu vou colocar um pouquinho do ferrugem. Pra poder dar uma escurecida aqui nesse vaso. Dou uma trabalhada. É pra ficar manchadinho mesmo, é normal. E aí, eu coloco um pouquinho de ouro. Viro aqui o cacto. Uma pontinha do verde oliva com o ouro. E venho aqui, ó, no topo do cacto, dando uma iluminada. Posso vir com o breu. Dá uma trabalhadinha aqui antes. Enfatizando aqui a sombra
que eu havia feito anteriormente, mas é algo bem sutil. Sem exageros. Vem aqui também, ó, no cacto, ó. Posso, em algumas partes, dar uma escurecida aqui também no vaso, ó. Prontinho. Aqui a próxima etapa é fazer o retoque das bordinhas, eu vou trabalhar com a cor preta. Já deu tempo da minha plaquinha secar, agora eu vou começar a trabalhar na plaquinha. Aqui eu vou trabalhar com uma lixa de gramatura 80, que ela é bem grossa. Aí eu começo a lixar as laterais, depois eu lixo o centro. Venho com um paninho úmido, ó, tiro o pozinho. Olha só que legal. Deixa eu pegar o recorte pra vocês verem. Ó que efeito show. Mas aqui a gente vai dar um melhor acabamento pra essa plaquinha. E eu vou trabalhar com um pincel de cerdas naturais, a cor âmbar, castanho e breu. Vou colocar aqui em primeiro momento o âmbar. O pincel tá seco, eu trabalho com o movimento de baixo pra cima, pra tinta entrar no meio aqui do pincel, nas cerdas. Com o pincel mais pra fora do que pra dentro, eu faço um movimento circular, porque eu vou criar uma sombra seca, ao invés de trabalhar com o pincel angular. Vai fazer um efeito de sombra, porém é uma sombra diferente. Isso aqui é ótimo pra quem quer economizar um pouquinho mais de tempo, ou não tem tanta habilidade para trabalhar com um pincel angular. Ó, deixa eu tirar o pozinho aqui. Aí eu entro com o castanho, tudo com o mesmo pincel. Não precisa trocar. E para fazer essa sombra seca, o pincel não pode estar bem hidratado. Por último, eu entro com o breu.
aproveito que eu tô com esse pincel, o que eu faço? Já venho aqui, ó, venho no breu e já faço os retoques das bordas. Dá um melhor acabamento pra placa, que não dá, né, gente? Deixar a peça linda, maravilhosa e as laterais pra retocar. Aparecendo tom mineral ou qualquer outra tinta que você tenha passado. Aqui faz toda a diferença, ó. Perfeitinho. Vou colar aqui, ó, vou pegar o recorte. Olhem só, gente, que graça. Aqui eu também já vou aproveitar, mostrar pra vocês que dá pra fazer aqui também. Ó. Eu tô retocando com o breu. Dá pra retocar também com o preto. Mas como eu falei, já tô aqui com o pincel sujinho. Mão na massa, certo? Aqui, ó, eu coloco o pincel no buraquinho e pinto. Ó, posso vir até fazendo uma sombra aqui, ó. Prontinho. Olhem que graça, gente, que ficou. Aqui a próxima etapa é envernizar. E eu vou trabalhar com esse verniz aqui, ó, verniz acrílico fosco. Vou envernizar tudo e a gente já volta para fazer a montagem final aqui do projeto. Essa envernizada, olhem aqui o semibrilho, como eu comentei, fica muito legal, fica show. Agora que eu vou escolher o melhor lado para poder fazer a colagem do recorte do cacto. Deixa eu ver se esse lado aqui ou esse aqui mais escuro. Esse aqui. Vou fazer a colagem com a cola branca. Vou complementar com alguns chatons em ouro envelhecido para poder combinar. Aí a decoração fica a seu critério. Olhem só que gracinha. Para dar um ar mais rústico aqui pro caixote, eu vou trabalhar com esse barbante rami aqui na parte da alça. Deixa eu desenrolar bem aqui. Aí, para esse laço não soltar, eu passo um pouquinho de cola. Olhem só que legal.
E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Prontinho. Agora eu vou deixar essa cola aqui secar bem, tanto dos chatons quanto do barbante rami. E aqui eu peguei um vasinho que eu tenho de cacto, ó. E vou colocar aqui pra vocês verem como fica bonitinho. Colocar aqueles potinhos, sabe, em miniatura? Deixa eu encostar aqui. Vou ter que virar pra vocês verem. Olhem só que legal. Aí aqui vocês podem colocar também vasinhos de suculenta pra decorar. Lembrando que na hora de colocar água, tirem aqui do cachepô, né? Depois vocês coloquem de volta que vai ficar muito graciosa a peça. Eu até estou com algumas suculentas para replantar, mas acho que não vai dar tempo de eu fazer isso e essa aula aí pro canal. Para poder depois tirar umas fotos e colocar aqui na aula. Mas lá no Instagram, provavelmente eu consiga postar a foto desse caixotinho com as minhas suculentas, minhas mudinhas. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Muito obrigada pela atenção e até mais. Tchau!